Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Edifran por aqui. Em rápidas palavras, as pessoas sempre perguntam: ora professor, o que é política? Como o senhor enxerga a política na atual conjuntura no qual estamos inseridos? O primeiro ponto a ser notado, pessoal, que na origem da política, quando nós estudamos políticas ali através dos clássicos, nós percebemos que a política ela foi uma necessidade irrevogável, ela foi uma necessidade inadiável, foi uma necessidade indizível, inefável das sociedades antigas e também das sociedades no presente momento. Por quê? Primeiramente, quando a política surgiu, ela surgiu na intenção de organizar a vida das pessoas. A polis ela surgiu da necessidade de administrar as demandas territoriais e populacionais, visando ali o bem comum, perfeito? Visando ali o bem comum. Portanto, a vida coletiva, ela necessitava de organizações, tranquilo? E por mais decepcionados que estejamos, sempre procuramos desluzir, inclusive segundo Aristóteles, que o homem ele é por natureza um ser político, tudo bem? O homem ele é por natureza um ser político, é o anthropozoon politike, ok? Anthropozoon ou polis, tudo bem? O que é isso? O homem ele é um animal político. Para Aristóteles, o ser humano, devido a ele possuir razão, então automaticamente ele era inerentemente uma pessoa política. Ele, por possuir razões, faculdades para pensar, para administrar, para raciocinar, ele era inevitavelmente um ser político. Na época de Aristóteles, para ele, a política para ele tinha a ver com a felicidade da vida coletiva. Então, para Aristóteles, o ser humano, por ele ser um ser político, automaticamente ele possui uma felicidade coletiva. Por outro lado, a sociedade idealizada ou protagonizada por Platão em sua obra A República já era uma em que, para Platão, nem todos são seres políticos, mas que todos deveriam estar subordinados em uma hierarquia. Para Platão, a sociedade poderia ser governada somente pelos sábios, a polis deveria ser governada pelos sábios, por aqueles que têm capacidade de governar. Ele inclui nisso aí até mesmo mulheres, né? A gente tem uma inclusão da mulher na política de Platão, uma inclusão da mulher, desde que elas sejam sábias ou filósofas, perfeito? Por outro lado, ele vai dividir em produtores e os guardiões, né? Os produtores e os guardiões. Então, para Platão, pessoal, a democracia era ruim, porque para Platão não era toda pessoa que tinha capacidade para governar, não é qualquer pessoa que tinha capacidade para governar. Então, a partir desse ponto, ele estabelece que somente os sábios, filósofos poderiam governar a sociedade, ok? Beleza? Então, já analisando a política, a evolução política de Aristóteles e Platão para os nossos dias, né? Analisando aí como está a política, nós evoluindo um pouco, nós vamos chegar ali na Idade Moderna e vamos ter a inauguração do realismo político com Nicolau Maquiavel. Maquiavel, pessoal, ele vai fazer ali um realismo, ele vai mostrar como que a política não como que a política deveria ser. Tudo bem? Porque até o momento todo mundo discutia política apontando como que a política deveria ser e não como que a política era. Maquiavel ele vai apontar a realidade da política ali no seu contexto na Florença, né, Itália, e devido à sua carga de experiência, ele viajou o mundo inteiro servindo ali a monarquia em Florença, e ele possui um histórico muito grande, ele possui experiências gigantescas. Ele conseguiu conviver, conseguiu identificar como que os reis faziam para se manter no poder, como que os reis faziam para, além de se manter no poder, para também aumentar o seu poder. E daí ele vai escrever um manual de orientações para o príncipe Lourenço, até também para garantir o seu emprego, né? E também
para que através desse manual, o príncipe Lourenço, seguindo o seu manual, ele conseguiria com mão de ferro colocar ordem na cidade de Lourenço, que estava passando por um processo histórico e estava uma cidade muito confusa, muito bagunçada, né? Estava uma cidade muito fragmentada, politicamente falando. Então, ele escreve o manual, ele escreve O Príncipe, mostrando como que o rei deve fazer para se manter no poder, ok? Então, o Maquiavel, ele vai desvincular a ética e vai desvincular também a metafísica, ok? A ética vai desvincular a metafísica dos postulados políticos. Para Maquiavel, a política e a ética não precisam andar de mãos dadas, pois a política ela vai apontar o que o rei, o que o governante deve fazer para se manter no poder e para colocar ordem nas coisas. Tudo bem? Por isso que entre ser amado e temido, ele aponta que era melhor o rei ser temido, era melhor o rei ficar sendo temido do que amado, porque temido, do temor surge a ordem, surge a organização. Tudo bem? Então, ele desenvolveu O Príncipe com o objetivo último de colocar a ordem em Florença. Tá? Até porque, então, nós temos aí em Maquiavel a questão da eficiência na política, a questão de um governo eficiente. Por isso que não importa aí o que o rei deva fazer, o rei tem que ser eficiente. A partir desses termos é que surgiram erradamente a palavra maquiavélica. A palavra maquiavélica surgiu de interpretações erradas da figura de Maquiavel. Esse nome pejorativo, maquiavélico, sempre se refere a pessoas que fazem de tudo, que se organizam em tudo para derrubar outras pessoas. Né, para derrubar outras pessoas. Não é a ideia de Maquiavel. A ideia de Maquiavel, sim, ele vai mostrar que o rei tem que fazer de tudo para se manter no poder, não para ganhar o poder, mas para se manter no poder, mas com um objetivo. O objetivo benéfico de trazer ordem. Então, o que Maquiavel aponta no Príncipe é algo muito específico ali de sua época, ok? Então é algo muito específico, ele não tem, portanto, vínculos de aplicar isso aí em outros lugares. O ponto específico dele se refere a Florença, tudo bem? Logo depois, lá na frente, pessoal, nós teremos os contratualistas, por exemplo, tá? Os contratualistas. Quem foram os contratualistas, professor Edfran? Ora, os contratualistas, gente, eles foram aqueles que viram que o ser humano, ele tinha o estado de natureza. O que é o estado de natureza para os contratualistas? O estado de natureza é o estado original do ser humano. Que o ser humano, em seu estado original, ele precisa de leis que possa contê-lo, que possa conter sua natureza, que possa conter sua insegurança, que possa livrar ele do conflito perene, que possa livrar ele das guerras, tá? Então o que acontece? Nós temos três grandes contratualistas. Nós temos, primeiramente, nós vamos ter lá o Thomas Hobbes, grande Thomas Hobbes, né? O Thomas Hobbes é um contratualista, ele nasceu lá em 1588, se minha memória não falha, e morreu em 1679, tá? O Thomas Hobbes, que esse grande inglês aí ele vai contribuir? Ele vai mostrar que o ser humano está em estado de guerra, até porque ele estava vendo todo o conflito civil que estava acontecendo na Inglaterra. Então ele estava vendo aquelas grandes mortes no contexto de guerra civil na Inglaterra. E daí o que o Thomas Hobbes vai fazer? Ele vai mostrar que o ser humano em estado de natureza, ele vive em constante guerra, em constante conflito. Para isso, o que Thomas Hobbes vai defender? Ele vai defender o poder absoluto. Ele vai mostrar que tem que ter um poder absoluto, ok? O fundamento racional para a política dele não era leis baseadas na religião, leis baseadas na teologia, porque essas leis aí para ele enfraqueceriam o poder do Leviatã, enfraqueceriam o poder do soberano, ok? Então, para ele, no estado de natureza, todo ser humano é igual, ou seja, todo ser humano é corrupto, todo ser humano ele é propenso a guerras, a conflito, a discussões, no contexto da coletividade, a brigas, né, a mortes.
Então, nesse contexto é que o Thomas Hobbes vai falar a frase: o homem é o lobo do homem. Ou seja, ele está num estado de guerra, ele não é um ser sociável, como disse Aristóteles. Aí ele vai discordar de Aristóteles, que Aristóteles apontou o ser humano como um ser, o animal político, como um ser político, né? Ele vai discordar, vai dizer que não, que o ser humano em estado de guerra, ele precisa ser contido, ele é alguém que precisa de leis, para que leis duras, leis de mão de ferro, para que o ser humano seja contido. Então essa é a ideia, por exemplo, aí do Thomas Hobbes. Beleza, pessoal? Então ele vai defender um poder absoluto, um poder poderoso, para que a sociedade consiga viver. Tem que fazer o quê? A sociedade tem que fazer um contrato social, tá? Tem que fazer um contrato social e renunciar, ok? E renunciar a parte de sua liberdade natural. Então, para ele, parte da liberdade natural do ser humano, ela deve ser renunciada. Para quê? E essa parte da liberdade deve ser entregue ao Estado, porque o Estado vai dominar essa outra parte da liberdade natural, ele vai dominar essa outra parte da liberdade natural e vai impor restrições, vai impor censura, vai restringir, vai impor a lei, porque através da lei é que virá a ordem, beleza? Então essa aí é a ideia, ok? Que a sociedade só poderá viver se ela tiver um contrato mútuo e contínuo, um respeito contínuo com as pessoas. Tudo bem, pessoal? Também outra coisa interessante é que para ele tem que ter o que? Os seres humanos eles vão transferir parte de sua liberdade natural para o soberano, para o governante, para aquele que tem o poder absoluto, para a monarquia ou o parlamento, no caso. Né? Então, no caso de Hobbes, ele preferia a monarquia, o que ele preferia o soberano. Então, ele defendia a monarquia, defendia um poder absoluto, ele defendia um poder totalitário que dominaria parte da liberdade natural das pessoas. Porque só assim, segundo Thomas Hobbes, a guerra poderia ser extinta. Ok, pessoal? Só assim poderia ser extinta. Então, ele vai defender esse ponto. Nós temos também um outro contratualista, pessoal, que foi o John Locke. O John Locke, gente, ele vai trazer ricas contribuições também, desde as questões... ele vai apontar que existe uma insegurança jurídica no estado de natureza. O ser humano no estado de natureza, ele apresenta insegurança jurídica. Ele não vai conseguir criar leis coerentes, julgar coerentemente. Ele sempre vai ser influenciado por algum fator subjetivo, familiar e histórico, político mesmo. Então, o John Locke ele vai dizer, não, Hobbes, não é também assim, não é tudo isso que você falou, mas o ser humano ele vai viver em estado de insegurança jurídica. John Locke, pessoal, ele era defensor acirrado da liberdade de expressão, de uma sociedade democrática, do sufrágio universal, ok? Então o John Locke ele já traz essas ricas contribuições para a sociedade conforme a encontramos atualmente. O Jean-Jacques Rousseau, ele vai ser outro também que vai apresentar boas contribuições, pessoal. O Jean-Jacques Rousseau, nascido lá em 1712 e ele faleceu em 1778, isso mesmo, tá? A influência do Jean-Jacques Rousseau, este francês, foi tão grande